Olá, iluminados, tudo bem? Estou aqui para falar sobre um tema que há algum tempo venho ensaiando para fazer e devido à complexidade do tema eu fiquei pensando muito e acabei me perdendo um pouco. Então, por experiência, eu pretendo fazer a explanação desse tema, que é sobre as dimensões e envolve também um pouquinho da teoria das cordas, teoria física, que explicaria como funciona o universo em termos de dimensões, né? A teoria de tudo. E por ser um tema físico, as pessoas pensam que não tem muito a ver com a questão metafísica. E eu estava assistindo um vídeo há algum tempo do canal Curioso News, que fala sobre a teoria das cordas. E lá eu tive um insight, eu tive uma reflexão que me levou a tudo isso, a esse pensamento, né? A explicação deles é muito boa e eu vou deixar aqui o link do vídeo para quem quiser conferir. Desde já agradeço ao Curioso News pela disponibilização do vídeo. E eu então tive essas ideias baseadas nas explicações que ele estava fornecendo, né? A teoria das cordas é uma teoria que tenta explicar como funciona o universo e as dimensões, né, partindo desde a dimensão 1 até as 10 dimensões, explicar possíveis pela ciência, pela física, não foram comprovadas. Elas são um estudo que mostra a possibilidade delas existirem e como seriam os seres que habitariam essas dimensões, né? Então, nessa jornada, eu li alguns autores e o que me deu um pouco mais de ênfase foi o Amit Goswami. Ele é um físico espiritualista e indiano, né? Amit Goswami. Ele escreveu o livro Universo Autoconsciente. Esse livro é muito bom e ele também tenta fazer essa ponte da matéria com a não matéria, da física com a metafísica. Uma tentativa de mostrar que dá para coexistir. Isso é importante. Então, eu peguei e fiquei pensando, na metafísica é muito falado sobre, né, o nosso livre-arbítrio, que nós não temos o livre-arbítrio, na verdade. E como eu posso aceitar isso? Que eu não tenho livre-arbítrio, que tudo está pronto. Isso é muito falado, é muito comum. No canal, né, do Facho de Luz, foi muito discutido isso. Os textos do Dárcio, o próprio Dárcio falava muito sobre isso. E ele falava que não existia livre-arbítrio, que não existia o acaso, que tudo está pronto, que em Deus tudo está pronto, que não há mudanças. Então pensei, puxa vida, né? Como não há mudanças? Como eu não consigo escolher? E o texto do Amit Goswami fala sobre os nossos condicionamentos. Então ele fala, as pessoas falam, penso, logo existo, né? Isso é um pensamento. Penso, logo existo. E ele coloca, o correto seria dizer, escolho, logo existo. E se pensarmos um pouquinho, nós vemos que muito de nossas ações, muitas coisas de nossas ações, elas são ações automatizadas,
É muito comum nós chegarmos em um restaurante ou em um bar e pedimos um refrigerante, dá um Guaraná tal, né, um refrigerante de marca tal, muito conhecido, e simplesmente a gente não pensou para. Foi uma reação, um estímulo. Muitas vezes, dirigindo um automóvel, você faz caminhos que, quando você vê, você já chegou no lugar, você nem prestou atenção na sequência, porque existiu alguma forma que foi dirigido automaticamente. A gente fala, vivermos no automático. É muito comum as pessoas notarem que tem coisas que nós fazemos que estão no automático. Então, dentro disso, eu fiquei pensando, puxa vida, se nós não escolhemos, se tudo está pronto, qual é o sentido de ficar vivendo essa vida ou fazer as coisas que eu faço? Se tudo está pronto, então qual é o sentido de agir, se o agir já está pronto? Se Deus já é pronto e nós estamos nele. Então há uma separação óbvia, porque o Deus que nós falamos que está pronto é o Deus que nós não temos capacidade de conhecer, de imaginar de verdade e profundamente e corretamente. Mas quando nós entramos em alguns estados alterados, seja por sono, por meditação, seja por alguma outra questão que nos altere a percepção desta realidade 3D, né? Então nós participamos podemos perceber algumas coisas. Então, aquele canal que eu comentei também, Afinal, o que somos nós, onde o Carlos Mendes entrevista pessoas que passaram por EQMs, eles colocam que os entrevistados falam suas experiências, suas visões de como é que é o lado de lá, como é que é. E elas são muito parecidas, embora envolvam alguns conceitos diferentes, mas elas são muito parecidas. Sempre é um lugar que a percepção é diferente, então não tem a mesma percepção desse plano material, é uma coisa bem diferenciada. Então eu pensei, será que a consciência, a verdadeira consciência, ela está acima disso tudo? E ela consegue então perceber isso? Mas de que forma? Então, no vídeo explicativo, vou tentar explicar esse vídeo aqui que eu tentei fazer. Esse vídeo mostra, eu coloquei várias frames, né, vários vídeos explicando cada um deles, cada movimentação dele. Esse vídeo que eu fiz, ele exemplifica mais ou menos isso. Eu fiz uma brincadeira, onde eu criei várias situações, fiz várias filmagens de mim mesmo em várias situações e mudei algumas características do vídeo para exemplificar a quantidade, né? Então começa mostrando assim uma pessoa, né, um indivíduo aí fazendo uma movimentação, e aí abre o plano mostrando diversas possibilidades, né? São diversas possibilidades, cada um de um jeito, cada um uma realidade diferente e possível. Nesse caso, o que seria isso? Seria justamente a exemplificação da quinta dimensão, onde nós podemos, segundo a teoria das cordas, tá? Nós podemos viajar e ver as várias possibilidades de dimensões, de outras realidades, chamadas realidades paralelas ou mundos paralelos. A terceira dimensão é como nós falamos, é uma dimensão onde você tem uma coisa física, né, que tem altura, largura e profundidade, né? Altura, largura e profundidade. Aqui tem um exemplo simples, isso aqui é um livro, ele tem uma história aqui. Imaginemos que seja isso, tá? A minha realidade está aqui, é este livro. Já está pronto, né? Como fala os registros
akáshicos, está tudo pronto, né? O que já aconteceu, vai acontecer, já está aqui. Então, essa é uma realidade. E aí eu tenho outras realidades, né? Outra realidade. E aí eu tenho uma outra realidade. Então, vamos colocar isso aí ao infinito, né? Vamos colocar isso aí ao infinito. Então, onde está o livre-arbítrio? Eu, então, este ser aqui, exemplificando, está olhando essas realidades. Eu posso ir para frente ou para trás nessas realidades. Posso ver aqui claramente cada uma delas, né? Olhar aqui, ó, que legal, né? Posso navegar aqui. Começo, eu quero ver o fim, está aqui. Mas essa consciência não é a consciência que está aqui no livro. Ela é uma consciência superior. Eu estou em outra dimensão, estou na quinta ou na sexta dimensão, onde eu consigo ver isso e ir para frente e para trás. Qual foi o pensamento que eu tive? Que aqui eu sou o fulano A. E quando eu faço uma escolha consciente de alguma coisa, eu não estou continuando nessa realidade. Eu vou mudar para outra. E quando eu estou na outra, faço outra escolha consciente, então eu mudo para outra. Para mim, esta foi a impressão que eu tive. Isso foi o meu insight. Quando eu vi o vídeo e vi as múltiplas realidades colocadas, então cada uma delas me coloca numa situação, né, em que eu posso escolher qual realidade eu quero estar consciente. Então, se eu estou lá numa realidade, estou nessa realidade, então eu estou vivendo ela até o fim. Está pronto. Não há alteração, está tudo que tem que acontecer, vai ter que acontecer aqui. Mas se eu quero exercer a escolha, então esse ser que está acima de tudo isso, seria que eu chamo de consciência elevada, e que muitos podem falar até que é Deus, essa consciência, sim, ela pode escolher a realidade que ela quer ficar. Eu vou para essa realidade, quero ver aqui. Então eu mudei aqui, vou por outro caminho. Agora eu quero fazer uma coisa diferente, então mas é infinito, porque infinito, trilhões de possibilidades. Não tem como explicar isso cientificamente, é uma coisa que não é provado, existe uma possibilidade. E a teoria das cordas explica isso, existe essa possibilidade de existirem multiversos, múltiplos universos. E o ser que pode navegar por entre eles é um ser absoluto. Ele pode navegar por entre todas essas possibilidades. Vendo o futuro, vendo o passado, vendo o presente, vivendo, né? Mas a consciência dele é uma consciência que o ser humano 3D, que usa a movimentação para virar 4D, né? Esse ser aqui, o Adriano, Mr. Lopes, eu não consigo ter aquela mente, porque ela é uma mente atemporal. É uma mente que está em tudo neste plano dimensional, nesse múltiplo plano dimensional. E ela não tem a consciência de mim. Eu tenho aqui a percepção de lá. Durante uma meditação, durante algum evento, eu consigo ter um vislumbre dele. E daquela consciência eu consigo ter alguma coisa. Então, você vai, às vezes, em sonhos, é muito confuso, você não compreende, né? O cérebro está tentando organizar as informações que recebe da forma que ele consegue. Então fica aquela coisa maluca, está num lugar, depois está em outro, está de um jeito, está de outro. Então porque o cérebro humano não consegue concatenar um plano superior, uma dimensão superior, porque lá a percepção é outra. Então ela tenta encaixar naquela visão, essa visão aqui, 3D. É um negócio
muito interessante, é um pensamento muito interessante, mas isso me motivou a fazer essa visualização. Então eu acredito que as pessoas que tiveram as experiências de, como o Darcio teve, em que ele disse que tudo perdeu o sentido material, as paredes, tudo ele via era uma forma de luz. Eu acredito que ele alcançou isso. Ele alcançou aquela visão e teve essa iluminação, como a gente fala, uma iluminação, e tudo para ele era diferente. Ele conseguiu vislumbrar. Quando ele voltou, ele não conseguia se encaixar mais aqui nesse mundo 3D. Ele não conseguia mais. O que é isso? Quem eu sou aqui? Quem é Darcio? Documento? O que é RG? O que é isso? E aos poucos ele foi sendo reabsorvido para esta realidade, porque senão eu ia ficar louco. Então, por isso que eu acho interessante pensar um pouco nisso. Foi uma ideia que me veio, eu tentei colocar aqui da forma que eu entendi, né? Porque realmente, se você tem os registros acásticos que fala que tudo que aconteceu, acontece e vai acontecer já está registrado, onde nós escolhemos, não é? Então, cada vez que eu estou escolhendo alguma coisa aqui, eu estou fazendo o quê? A minha consciência está pulando de um universo para outro, de um mundo para outro. E a percepção é mínima, não é notável, porque ela é sutil, muito sutil. Então, isso pode mudar rapidamente, diversas vezes, conforme o pensamento. Então, o universo que nós estávamos, ele mudou. Então, eu consegui, o ser que está aqui, a minha consciência superior, poderia fazer isso. Poderia. Não temos como provar. Mas é interessante, não é? Pensa bem. Nossa, eu posso entender agora que o mundo, eu posso estar consciente da minha real identidade, né? Acima das tantas dimensões que existem, e lá sim posso escolher onde que eu vou. É uma consciência muito elevada e a gente consegue ter vislumbres sim durante as meditações, né? Eu não consigo porque eu sou um casca grossa aqui e até agora eu não consegui fazer uma meditação que preste, porque é o meu jeito. Tem pessoas que conseguem mais fácil, tem pessoas que não conseguem, mas eu consigo pelo menos tentar imaginar como seria. Imaginar, hein? Não é uma verdade absoluta. Dos textos que nós lemos, que o Darcio escreveu, que o Amit Goswami escreveu, com detalhes mais técnicos, e diversos autores, todos eles colocam essa situação de você transcender este corpo material, as três dimensões aqui na qual nós vivemos aqui e temos essa consciência humana, e ao transcender, você alcançar quinta, sexta, sétima, oitava, enfim, você vai alcançando cada vez mais níveis de percepção do mundo e de controle. De controle de como você enxerga o mundo e das escolhas que você pode fazer. Mas isso é importante? Não, porque você já está pronto, não é isso? Né? Deus já está pronto. Ele não vai evoluir para lugar nenhum. Ele não vai melhorar para lugar nenhum. Isso é uma questão muito séria. Se existe um ser dimensional que está acima de todas as dimensões e ele tem essa percepção de tudo, e ele pode alterar isso, mexer em tudo, esse ser é Deus. Ele próprio não muda. Né? Ele não muda, porque não há por que mudar, porque ele já está pronto. Então tudo que acontece já está lá. Ele pode navegar e ver as coisas de acordo conforme o desejo dele. Nós aqui, que somos as criações, que somos ditos ilusões, somos sonhos. Talvez sonhos, talvez, né? E estamos aqui batalhando, tentando entender. E ficamos, nossa, mas por que acontece? Será que eu escolho ou não escolho? Eu vou ou não vou? Eu sou ou não sou? O que eu sou? Né? Nós somos parte de algo maior. Somos histórias.
essa história. Mas essa história aqui não tem vida própria. Ela não tem vida própria. Né? Ela não tem vida própria. Ela é um pensamento que se materializou, né? Um pensamento deste autor que se materializou neste livro. Então aqui tem uma história. O ser que está aqui dentro quer pensar que existe. Ele existe de verdade? Existe? Não sabemos. Talvez este ser aqui seja a projeção do ser que o escreveu. E essa projeção tenta puxar para si explicações para existir. Não sei. Eu acho muito legal. Para mim foi muito bom. Foi assim uma experiência de percepção quando eu tive esse insight, tá? Então tentei fazer um vídeo, tentei explicar algumas coisas, mas é muito demorado para fazer, ocupa um tempo danado, e nesse corre-corre que nós aqui estamos fazendo, me deu para fazer este vídeo. Eu espero que eu tenha alcançado algum êxito em explicar, porque até para mim é complicado de entender. Então eu espero que vocês possam ter o mesmo vislumbre, possam assistir também a esses canais que têm esses vídeos nos quais eu citei. Vou deixar relacionado lá na descrição do vídeo. E fiquem à vontade para comentar, compartilhar, discutir. Não tem muito o que discutir, porque eu não sou especialista em dimensões, não sou especialista nisso. Estou falando de um vislumbre, de uma possibilidade que a própria física está tentando entender para explicar alguma coisa. Fazer a teoria de tudo. Né? Não sabemos. É bonito, é complexo, é infinito. Ok? Esse foi o meu vídeo. Desculpe se ele foi um pouco longo, mas era o que eu queria passar do eu para mim. Um grande abraço.